Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. Compreender a natureza das pessoas é um exercício crucial para uma abordagem mais consciente em nossas interações e decisões cotidianas. Esse entendimento parte de uma observação simples, mas profunda. Os seres humanos são complexos, movidos por uma variedade de emoções, interesses, experiências e impulsos. Quando internalizamos essa compreensão, conseguimos moldar nossas ações de maneira mais consciente e informada, evitando armadilhas e aumentando nossas chances de alcançar resultados positivos. Uma abordagem verdadeiramente consciente começa pelo reconhecimento de que cada indivíduo ele possui motivações, experiências de vida e perspectivas únicas. Ao compreender isso, evitamos julgamentos precipitados e desenvolvemos uma empatia mais genuína. Afinal, quando percebemos que as pessoas também são influenciadas por seus próprios medos, aspirações e inseguranças, conseguimos adotar uma postura mais compassiva em nossas interações. Além disso, compreender a natureza humana nos permite reconhecer e antecipar determinados padrões de comportamento. Isso não significa assumir que todas as pessoas agirão de maneira previsível. Significa apenas estar melhor preparado para lidar com situações desafiadoras. Por exemplo, se sabemos que o ego pode desempenhar um papel importante em determinadas interações, podemos escolher nossas palavras e nossa abordagem de maneira mais cuidadosa, reduzindo atritos e evitando conflitos desnecessários. Mas existe outro ponto fundamental nessa compreensão. Precisamos entender que não são apenas as outras pessoas que possuem padrões de comportamento. Nós também possuímos. E muitas vezes somos influenciados por mecanismos mentais que acontecem sem que sequer percebamos. É aqui que entram os vieses cognitivos. Os vieses cognitivos. O primeiro deles é o viés de confirmação. Esse é um dos vieses mais comuns. Ele nos leva a buscar, interpretar e lembrar informações de maneira que confirmem aquilo que já acreditamos. Isso pode fazer com que ignoremos evidências contrárias e reforcemos nossas próprias opiniões, mesmo quando estamos errados. Outro é a ilusão de controle. Esse viés nos faz acreditar que temos mais controle sobre determinadas situações do que realmente temos. Isso pode nos levar a decisões arriscadas ou fazer com que atribuamos nossos sucessos exclusivamente às nossas próprias habilidades, ignorando a influência de fatores externos. Temos também o viés de disponibilidade. Ele representa a tendência de dar mais peso às informações que estão mais facilmente disponíveis em nossa memória. Isso pode fazer com que avaliemos riscos de maneira incorreta e tomemos decisões baseadas principalmente em acontecimentos recentes ou marcantes. Existe ainda o viés de otimismo. É a tendência de acreditar que acontecimentos positivos têm mais chances de acontecer conosco do que com outras pessoas. Esse pensamento pode nos fazer subestimar riscos e deixar de nos preparar adequadamente para possíveis dificuldades. Outro importante é o viés de atribuição. Ele está relacionado à tendência de atribuir nossos sucessos a características internas, como nossas habilidades, enquanto atribuímos nossos fracassos a fatores externos, como circunstâncias ou outras pessoas. Isso pode distorcer nossa percepção sobre nós mesmos e influenciar nossas decisões futuras. E temos também o viés de ancoragem. Ele acontece quando um valor ou informação inicial exerce influência sobre nossas decisões posteriores. Mesmo quando essa informação inicial não faz sentido, ela pode afetar nossa percepção sobre aquilo que consideramos razoável. Minimizando o impacto dos vieses cognitivos. Reconhecer esses vieses é apenas o primeiro passo. O objetivo é aprender a reduzir sua influência sobre nossas decisões e interações. Para isso, precisamos desenvolver um nível maior de autorreflexão e autoconsciência. Uma das ferramentas mais importantes é o questionamento crítico. Pergunte a si mesmo: estou realmente procurando evidências? Ou estou apenas procurando informações que confirmem aquilo que já acredito? Também é importante buscar uma diversidade de opiniões.
Exponha-se conscientemente a perspectivas diferentes. Esteja disposto a ouvir ideias que desafiem suas crenças. Isso não significa aceitar tudo o que os outros dizem. Significa estar disposto a questionar aquilo que você acredita. Outro ponto fundamental é a autoconsciência. Perceba quais são suas próprias tendências e inclinações. Todos nós temos pontos cegos, e quanto mais conscientes somos deles, maior é nossa capacidade de compensá-los. Ao desenvolver essa consciência sobre os vieses cognitivos, ficamos mais preparados para tomar decisões equilibradas e racionais. E, principalmente, evitamos cair em armadilhas mentais que podem prejudicar nosso julgamento e nossas relações. Considerar motivações e necessidades. Outro princípio fundamental para compreender as pessoas é aprender a considerar as motivações por trás de suas ações. Muitas vezes, julgamos o comportamento de alguém apenas com base naquilo que conseguimos enxergar, mas aquilo que vemos é apenas uma parte da história. Evitar julgamentos rápidos. Quando consideramos as motivações por trás de uma determinada ação, lembramos que talvez não conheçamos todos os detalhes ou circunstâncias envolvidos. Isso reduz julgamentos injustos e conclusões precipitadas. Prevenir mal-entendidos. Interpretar uma ação apenas pelo que vemos pode gerar enormes mal-entendidos. Quando buscamos entender as motivações, conseguimos construir uma visão mais completa da situação. Avaliar intenções. Compreender as motivações também pode nos ajudar a identificar se determinadas intenções são genuínas ou se existe algo oculto por trás de determinado comportamento. Isso é especialmente importante quando precisamos tomar decisões. Comunicação mais eficaz. Quando entendemos as necessidades e preocupações de alguém, podemos adaptar nossa maneira de nos comunicar. Isso ajuda a Code a reduzir conflitos e aumenta as chances de chegar a uma resolução. Aprimorar relações, reconhecer as motivações e necessidades dos outros demonstra interesse e respeito. Quando uma pessoa sente que está sendo realmente compreendida, a relação tende a se tornar mais forte e genuína. Tomada de decisão informada. Quando consideramos o que está por trás das ações de alguém, conseguimos tomar decisões mais conscientes. Isso é especialmente útil quando nossas escolhas podem ter consequências importantes. Mas entender as motivações de alguém não significa concordar com suas ações. Também não significa aceitar comportamentos prejudiciais. Significa apenas reconhecer que existe uma complexidade por trás das pessoas que nem sempre conseguimos enxergar imediatamente. Ao adotar essa perspectiva, podemos melhorar nossas relações, evitar conflitos desnecessários e tomar decisões mais ponderadas. A regra do porquê. Existe uma ferramenta extremamente simples que pode ajudar nesse processo. Perguntar por quê? Às vezes, as ações de uma pessoa possuem motivações muito mais profundas do que aquilo que aparece na superfície. Perguntar por quê nos força a investigar essas possíveis motivações. Isso nos ajuda a construir uma imagem mais completa. Além disso, a pergunta desafia nossas próprias suposições. Muitas vezes, acreditamos saber exatamente por que alguém está agindo de determinada maneira. Mas será que sabemos mesmo? Ao perguntar por quê, somos obrigados a considerar outras possibilidades. Essa pergunta também facilita a comunicação. Se o comportamento de alguém parece confuso, tentar compreender sua motivação pode abrir espaço para uma conversa mais honesta. Em vez de simplesmente reagir, você busca entender. Isso amplia sua perspectiva. Você começa a enxergar além daquilo que está na superfície e percebe fatores que talvez não fossem evidentes inicialmente. Mas existe uma aplicação ainda mais poderosa dessa regra: aplicá-la a nós mesmos. Pergunte: por que estou reagindo dessa maneira? Por que isso me incomodou tanto? Por que estou tentando provar alguma coisa? Por que estou aceitando determinada situação? Essas perguntas podem revelar muito mais sobre nós mesmos do que imaginamos. É importante lembrar que a regra do porquê não serve para justificar comportamentos negativos ou prejudiciais. Ela serve para compreender a complexidade humana. É uma ferramenta de reflexão, empatia, comunicação e autoconhecimento. Estabelecer limites.
E chegamos a outro ponto essencial: estabelecer limites. Estabelecer limites demonstra que você se valoriza o suficiente para defender aquilo que é importante para você. Isso contribui para uma autoestima mais saudável e evita situações em que suas necessidades são constantemente ignoradas. Limites também reduzem a possibilidade de exploração. Quando você deixa claro até onde está disposto a ir, torna-se menos vulnerável a pessoas que tentam ultrapassar constantemente seus limites. Além disso, limites saudáveis ajudam a construir relações baseadas no respeito mútuo. Eles deixam claro aquilo que você aceita e aquilo que não aceita. Isso cria relações mais equilibradas. Estabelecer limites também pode reduzir o estresse. Quando suas expectativas e necessidades estão claras, existe menos incerteza. Você desenvolve uma sensação maior de controle sobre suas próprias escolhas. Outro benefício está na comunicação. Definir limites exige que você aprenda a se expressar de maneira clara, direta e assertiva. E essa habilidade pode melhorar diversos aspectos da sua vida. Limites também ajudam a prevenir o esgotamento. Sem limites, podemos passar grande parte do nosso tempo tentando atender às necessidades dos outros. E pouco a pouco, esquecemos das nossas próprias necessidades. Estabelecer limites exige autoconhecimento. Você precisa saber o que aceita, o que não aceita, o que é importante para você e até onde está disposto a ir. Isso promove autonomia e independência emocional. Você deixa de tomar decisões apenas para agradar os outros e começa a considerar também aquilo que realmente deseja. E relações baseadas em limites saudáveis tendem a ser mais autênticas e equilibradas, porque respeito verdadeiro não significa fazer tudo pelo outro. Significa também saber respeitar a si mesmo. E existe uma coisa importante que quase ninguém percebe. Você pode entender tudo isso na teoria, e ainda assim não perceber como essas questões aparecem no seu próprio comportamento. Você pode saber que precisa estabelecer limites, melhorar sua comunicação, controlar seus vieses e entender melhor as pessoas. Mas existe uma pergunta muito mais importante. Em quais dessas áreas eu estou falhando sem perceber? Porque é muito fácil enxergar os erros dos outros. O difícil é enxergar os padrões que estão escondidos em nós mesmos. E foi justamente por isso que eu preparei uma forma simples de você descobrir isso. Existe um teste gratuito baseado nos princípios do Código da Presença, que analisa aspectos da sua comunicação, postura, percepção e maneira de se relacionar com as pessoas. Você responde algumas perguntas e consegue ter uma visão mais clara de onde está hoje e o que pode melhorar. E não é sobre descobrir se você é melhor ou pior que alguém. É sobre descobrir aquilo que talvez você nunca tenha parado para observar em si mesmo. Se você quiser fazer o teste e descobrir o que precisa melhorar na sua própria presença, o link está na descrição deste vídeo. Faça o teste antes de continuar buscando respostas sobre as outras pessoas. Porque no fim, compreender a natureza humana começa com uma pergunta muito mais difícil. Será que eu realmente compreendo a minha própria? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que você pode fazer a si mesmo. Estabelecer limites saudáveis não significa afastar as pessoas, significa cuidar de si mesmo e das suas relações de maneira mais equilibrada. Isso exige comunicação clara, assertividade e consciência sobre suas próprias necessidades. Quando você consegue fazer isso, suas relações se tornam mais autênticas. Você passa a escolher melhor suas palavras, reage de maneira mais consciente, percebe padrões que antes passavam despercebidos e começa a compreender algo fundamental. Conhecer as pessoas é poderoso, mas conhecer a si mesmo é transformador. Quanto mais você entende suas próprias emoções, seus vieses, suas necessidades, seus limites e seus padrões de comportamento, mais preparado estará para compreender aqueles ao seu redor. No final, compreender essa natureza humana não significa aprender a controlar os outros. Significa aprender a enxergar melhor, enxergar os outros, enxergar as situações e, principalmente, enxergar a si mesmo.